Gente, sou professor Espinga, sou professor de biologia da AIM, como vocês estão vendo aqui, tá? E eu montei essa lousa rápida pra gente, só para vocês terem uma noção, que a zoologia não é aquela coisa que você tem que decorar, quer dizer, a coisa faz sentido, tá? De uma certa maneira, que se você aplicar, né, você vai perceber que, por exemplo, a ordem do surgimento dos sistemas nos animais não é tão aleatória como parece, na verdade não tem nada de aleatório, tá? Então, usando isso aqui, que é a embriologia básica, tá? Você vai pegar a zoologia e vai deixar a coisa muito mais clara na sua cabeça, porque uma relação lógica aqui aparece, tá? Ou seja, os sistemas apareceram, mas não em função da necessidade, os sistemas apareceram, os diferentes sistemas, mas não em função do acaso, não foi assim simplesmente o que? Aleatório, tá? Os sistemas apareceram porque o desenvolvimento embrionário levou a isso, tá? Então, por exemplo, você está aqui, ó, você está olhando um porífero. Vocês sabem, gente, que os poríferos são animais, no mínimo, estranhos, né? Por quê? Bom, eles não têm sistema digestório, não têm sistema nervoso, não têm sistema excretor, não têm sistema reprodutor, nenhum sistema. Ele é um aglomerado de células, né? De maneira que alguns autores acham até que os poríferos são uma colônia altamente desenvolvida, ao invés de ser o quê? Animais pluricelulares em si, tá? Porém, eles produzem embrião. Tá? E todo ser unicelular, pluricelular, gente, independente de se é animal ou não, produz embrião. Tá? Então, na hora que você observa o desenvolvimento embrionário dos poríferos, ó, que está aqui, você começa a entender por que os sistemas não são produzidos. Então, qual é a base? A base é assim, ó, existem 3 folhetos embrionários, a ectoderme, a mesoderme e a endoderme. Só que o fato de existirem 3 folhetos embrionários não quer dizer que todo animal tem os 3. Tudo que você tem no corpo, tudo, sem exceção, vem da ectoderme, da mesoderme e endoderme, que são células-tronco, tá? De maneira geral, muito potentes. Tá? Em alguns casos até pluripotentes. Mas são células-tronco, quer dizer, elas vão originar todas as outras células. Tá? Você pega a célula, agrupa, você tem um tecido. Agrupa o tecido, ou vários tecidos diferentes, tem um órgão. Agrupa o órgão, tá? Um conjunto de órgãos, você vai ter um sistema. Quer dizer, para ter um órgão, para ter um sistema, você precisa do tecido. Para ter o tecido, você precisa do quê? Dos 3 folhetos embrionários. Tudo bem? Aí você vai olhar os poríferos. Para nós é famoso, tenho certeza que o pessoal que está assistindo sabe disso. Não tem nenhum sistema. Mas por quê? Tá? Qual é a explicação? A explicação é que assim, ó, toda estrutura multicelular, ou melhor, todo animal, todo ser, né, pluricelular, pelo menos a grande maioria, começa de um zigoto. O espermatozoide fica no óvulo, formou o zigoto, tá? Aí o zigoto, aliás, gente, ó, numa série de divisões celulares que sempre são mitose, tá? Sempre, em qualquer desenvolvimento embrionário. Portanto, eu vou anotar a mitose aqui, ó. Vou anotar aqui também. E aí a mesma coisa aqui embaixo, sempre mitose. É 100% mitose, qualquer desenvolvimento embrionário, tá? Que acontece? Nos poríferos, gente, essas mitoses vão levando o quê? Aquelas fases que vocês conhecem. Vocês sabem que as fases são mórula, blástula, gástrula e neurula, tá? Só que nos poríferos o embrião para o desenvolvimento na blástula. Para completamente, acabou aqui. Um porífero, gente, é uma blástula que cresceu. De maneira que, gente, se você olhar a blástula, vocês vão ver que não tem nenhum folheto embrionário. Então, ó, ectoderme, tá aqui embaixo, ó, é um folheto embrionário. Endoderme também. Só que para aparecer a ecto e a endoderme, você tem que chegar na fase de gástrula. E os poríferos param na blástula. A consequência, gente, é que eles não têm ectoderme nem endoderme. Se não tem ectoderme e não tem endoderme, e muito menos mesoderme, então nenhum tecido é formado. Sem tecido você não tem órgão, sem órgão vocês não têm os sistemas, entenderam? Ou seja, é o desenvolvimento embrionário, moçada, que define o corpo do animal adulto, tá? Do mesmo jeito que o porífero, moçada, é uma blástula, a gente é uma neurula, bem desenvolvida, mas a gente é basicamente uma neurula. Estão acompanhando aí? Resultado, gente, parou na blástula, ó, não tem folhetos embrionários, tá? Portanto, não tem tecidos, consequentemente não tem órgãos, não tem sistemas, acabou. Você já entendeu por que não tem sistemas lá. Então não é questão de decorar que os poríferos não têm sistema, a coisa fica compreendida, é outra história, tá? Então, zoologia não é aquela coisa o quê? Travada, não é aquela coisa que você tem o quê? Decorar coisa por coisa, dá para pensar muito em cima dela. Continuando o raciocínio, ó. Pega os quinidários, eles são diblásticos, o que significa, gente, que 2 folhetos embrionários apareceram. Dia 2, como vocês sabem. Blasto significa embrião. Então, o que você tem, ó? Zigoto, mesma coisa, ó, espermatozoide, óvulo, fecundou, formou o zigoto. Aí, desenvolvimento embrionário, sempre mitose, tá, gente, ó, mórula. A mórula continua o processo, blástula. Só que agora a blástula continua o processo. Chegou na gastro, tá? Que é a fase, gente, onde o digestório começa a ser produzido. Daí gastro, né? Gastro significa estômago, tudo bem? Aí, ó, na gastro, o que você vai achar? A ectoderme e a endoderme. A ectoderme, gente, origina o sistema nervoso. E a endoderme origina o sistema digestório. Tá legal? Se você lembrar, você vai ver assim, ó, os poríferos não têm sistemas, os quinidários têm 2, mas adivinha quais? Digestório e nervoso. Por quê? Porque tem ectoderme e endoderme, tá? Beleza? Isso veio daqui
Isso veio daqui. Consequentemente, se o animal tem ecto e tem endo, obrigatoriamente, qualquer um, viu? Não é quinidários não, qualquer grupo, qualquer filo vai apresentar o nervoso digestório, tá? Repara que dá para você pensar intuitivamente assim, ó. É um animal. E animais não produzem próprio alimento, eles não fazem fotossíntese, ou seja, ou a gente come ou a gente morre, tá? Então, intuitivamente você começa a perceber, pensa bem, ó, se o animal precisa comer, ele tem que digerir, é melhor, tá? Melhor a digestão extra, né, ou pelo menos em parte essa, do que só intra, como ocorre nos poríferos. Se o animal tem que comer, então ele tem que capturar o alimento. Capturar o alimento, moçada, normalmente significa o quê? Numa alga, ou numa planta, né? Ou um animal caçar outro animal, que exige movimento. Quem regula o movimento é o sistema nervoso. Então, intuitivamente, você começa a entender por que, gente, que o digestório e o nervoso são os primeiros sistemas que aparecem nos animais. Porém, gente, a embriologia te dá a base para explicar por que isso aqui está acontecendo. Entenderam aí? Então, ó, ectoderme origina o sistema nervoso. A endoderme origina o sistema o quê? Digestório, tá? Legal, só que não parou aí. A sequência, moçada, é a seguinte, ó. Os quinidários são diblásicos. Todos os outros animais, ó, a partir dos plateumintes, incluindo hematelmintes, anelídeos, artrópodes, moluscos cordatos e os equinodermos também, que eu não pus aqui por outros motivos, já são triblásicos, tá? Legal? Então o que aconteceu? Ó, o que é um tri? Ué, são 3 folhetos embrionários. Aqui só tem 2, ectoderme e endoderme. E aqui tem quantos? Aqui tem 3, ecto, endoderme e o novo folheto, gente, que é esse verdinho que você está vendo aqui, ó, que é mesoderme. Não existia mesoderme aqui. Tá? Parou, ó, aqui só tinha ecto e endo, a meso apareceu. Como um terceiro folheto embrionário apareceu, e no caso a mesoderme origina outros sistemas que não são o nervoso e o digestório. Resultado, gente, ó, a ectoderme origina o nervoso. Então qualquer animal triblástico, gente, qualquer um tem sistema nervoso. A endoderme, que aliás, desculpa, ó, é esse aqui, ó, esse tracinho aqui, a interna, ela origina o quê, gente? O sistema digestório, tá? Ou seja, gente, isso aqui, ó, ecto e endo já existiam aqui. Por isso que aqui tinha o digestório e tinha o nervoso, ok? Só que aqui apareceu o mesoderme, é o terceiro sistema, ou melhor, folheto embrionário. E esse folheto embrionário, que é a mesoderme, vai originar o sistema excretor e o reprodutor. Aí você aprende como? Por aí, você aprende assim, ó. Ah, plateumintes tem nervoso, digestório, excretor e reprodutor, tá? Nunca te falaram por quê. Por quê? Porque a mesoderme apareceu. É a mesoderme que vai originar os dois, tá? Ó a continuidade do raciocínio. Isso aqui é um acelomado, já eu retorno, tá? Isso aqui é um pseudocelomado. Repara assim, ó, a única diferença, gente, que aqui, ó, esses pontos indicam um tecido que está entre a endoderme e a mesoderme. Então aqui, ó, não existe cavidade nenhuma, tá? Legal, por isso que é acelomado. Legal. Aqui não, gente, ó, é o mesmo esquema, ó, ecto, mesoderme em verde, endoderme em vermelho. Só que aqui, gente, ó, entre a meso e a endoderme, você tem o quê? Uma cavidade disponível. Esse tecido representado por pontos aqui, não está presente aqui. Então essa cavidade está disponível. Esse animal é chamado pseudocelomado. Tá legal, beleza? E finalmente, gente, você tem um celomado aqui que tem uma diferença importante. Porque, ó, quantas mesodermes tem aqui? Uma só, ela está grudada na ectoderme. Tudo bem? Aqui uma mesoderme grudada na ectoderme. E aqui, gente, você tem 2 mesodermes, uma mais externa, grudada na ecto, e uma mais interna, que vai originar todo o revestimento interno do nosso corpo e de qualquer animal que tenha essa mesoderme. Então a novidade, moça, dessa mesoderme mais interna, olha a consequência, ó. Aqui tem a ecto, aqui também, os 3 têm sistema nervoso, porque a ecto origina o sistema nervoso, tá? Ó, endoderme. Os 3 têm sistema digestório, porque é a endoderme que origina o sistema digestório. Tá? Tô entendendo isso aqui? E aqui, gente, ó, você tem o quê? A endoderme, mesoderme. Aqui só tem uma mesoderme, excretor e reprodutor. Por isso que os plateumintes têm nervoso, digestório, excretor e reprodutor. Aqui também só tem uma mesoderme, é a mesma, cara, que está aqui. Não importa que é outro filho, é a mesma mesoderme, porque todos os animais têm o mesmo ancestral comum. Então o padrão geral é o mesmo. Resultado, gente, ó, igualzinho a esse, exceto o espaço, né, que eu falei, a cavidade que é preenchida. Portanto, gente, o que um hematelminto vai apresentar? Nervoso, tá? Digestório, aqui, excretor e reprodutor. As mesmas coisas que os plateumintos. Só que aqui a coisa mudou, porque uma nova mesoderme apareceu. Essa mesoderme mais interna, gente, ela não existe aqui e também não existe aqui. Então o que ela vai originar? 2 sistemas que não vão aparecer, nem aqui e nem aqui. Esse sistema, gente, é uma parte importante, né, do respiratório e principalmente do sistema circulatório. Por isso, gente, que vocês aprenderam, já ouviram por aí, que animais que têm circulatório obrigatoriamente são animais o quê? Ó,
celomados, tá? Só que não é por causa do celoma, porque o celoma é uma cavidade, é por causa dessa nova mesoderme que vocês estão vendo aqui, ó, e que simplesmente não existia aqui. Então a sequência do desenvolvimento embrionário, gente, explica para vocês a sequência do aparecimento de quê? Dos sistemas nos animais, tá? É por isso que cai questões assim, ó. Qual é o primeiro filo que apresenta circulatório? Nelídeos. Por quê? Porque é o primeiro celomado, tá? Só que não foi o celoma que originou o circulatório, foi quem? A nova mesoderme, tá? Beleza? Então cadê o celoma? O celoma é essa cavidade aqui, tipo, chama a setinha aqui, ó. O celoma é essa cavidade, tá apertado o espaço, ó. Tá aqui, ó. Celoma, tá? É uma cavidade totalmente revestida por mesoderme, ó. Mesoderme do lado de dentro, mesoderme do lado de fora. A cavidade é o celoma. O que uma cavidade origina? Nada. Uma célula só vem de outra célula pré-existente. Tá? Então, gente, não é o celoma que originou o circulatório, é essa nova o quê? Mesoderme. Só que como tem duas mesodermes, sobrou a cavidade. Daí os caras falarem que só animais celomados têm o quê? Circulatório. Certo? Essa cavidade revestida por mesoderme e endoderme é chamada de pseudoceloma. Por quê? Porque não tem a mesoderme interna. E não é, então, ela não é totalmente revestida pelo quê? Por mesoderme. Tá? Só de um lado, no outro lado é endoderme. E aqui, gente, não existe cavidade. Isso aqui é um animal o quê? Acelomado. Ok? É isso que eu queria falar para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado.